Oferecimento Portal Bairro Alto Online, programa Quem Tá Aí, Boatinha TV. Você encontra todos no www.horadoesporte.com. Parceiros Hora do Esporte. Wanderson pro Alisson, tentou devolver contra o Vinha, Wanderson fechou, cruzou pro PP, não alcançou! Na meia, levanta a cabeça, toca pro Diego Souza, dominou, girou, levantou a cabeça com a canhota, bateu com desvio, reclama de pênalti ou de falta. Tassiano viu, deu pra ele, dominou, fez o giro, Alisson bateu pra fora! Tiro de meta pro Palmeiras, chega o Grêmio de novo. Capitão da equipe toca atrás, toca mal, o Palmeiras vem pro contragolpe, Veiga pro Rony, contra-ataque gigante, atenção, Rony levantou a cabeça, bateu, trava, Paulo Miranda! Veiga enfia a bola na área, atenção, Wesley errou a cabeçada! De trivela, que passe, é pro Rony, dominou, tocou atrás, Veiga! Subiu a bandeira, impedimento marcado. O Rony comemora porque jura que tinha condição legal. Passa pelo Maicon, Zé Rafael bateu pro gol sobre o travessão. Sport TV, somos todos campeões. Pisca pra bater no gol, pegou, largou, Paulo pega de novo. Ó o Rony, engatilhou, bateu pro gol. Bateu pra fora, foi no passe do Veiga. Rony dá o toque pro Zé Rafael, chegou batendo de primeira, Zé Rafael atira pra fora, é tiro de meta. Chega de trás, Zé Rafael trouxe pra direita, colocou, espalma, Paulo Vitor, é escanteio. Bola muito bem ajeitada de cabeça do Vinha pra trás. Abriu bem pro Wesley, pra bater cruzado! Gol! Que o Palmeiras acha soluções da temporada. Wesley, 21 anos, brilha. Bola pro Rony, parecia à frente, Rony levantou a cabeça, bateu, Paulo Victor. Toca na ponta pro Mike, levantou a cabeça, Rony pediu bola atravessada, não deu pro William. O Rony segue acompanhando no ataque, menino vai tentar rabiscar, trouxe pé canhoto, bateu, gol! Quando surge o alviverde imponente, no gramado em que a luta o aguarda, sabe bem o que vem pela frente, que a dureza do prédio não tarda, e o Palmeiras no ator da partida, transformando a lealdade em padrão, sabe sempre. Salve, salve, meus queridos ouvintes telespectadores da Hora do Esporte. Nós vamos falar aqui rapidinho a respeito do Campeonato Paranaense, que até agora nós tivemos apenas as rodadas do sábado, dia 27/2, e do domingo, dia 28/2, que foram os resultados de Cianorte 1, Atlético Paranaense 0, Operário 1, Azuris 1. Após isso, houve aí a suspensão das atividades do calendário do futebol paranaense devido à Covid-19, e nós vamos ter a retomada dos jogos a partir do dia 20 de março. Então, como não tivemos rodada do Paranaense, fica aí apenas a informação de que até agora só aconteceram esses 2 jogos. Então nós não vamos comunicar tabela nem nada, porque ainda não houve a possibilidade
de início dessa tabela da maneira com que a gente gostaria de ver. Mas segue aí os outros campeonatos regionais, estaduais de outros estados, que alguns lugares ainda o futebol está acontecendo não de forma normal, mas de uma forma um pouco melhor do que a do futebol paranaense. Fala galera, ligada na Hora do Esporte, eu sou Glauco Silveira e vamos dar um resumo do futebol catarinense nessas 3 primeiras rodadas e um clássico. Eu quero pedir desculpas se por acaso vocês me verem olhando para baixo, para o lado, para o outro. É que eu não estou muito acostumado a gravar vídeos que nem meus colegas de mesa. Como eu disse, o Campeonato Catarinense começou, mas parou. E parou por 15 dias por conta, depois da terceira rodada, alguns jogos já não vinham sendo realizados na segunda e na terceira rodada, mas por conta da pandemia, o lockdown em algumas cidades, o campeonato está suspenso por 15 dias. Mas ele começou no dia 24 de fevereiro sem nenhuma surpresa. Até mesmo um empate entre Figueirense e Metropolitano em 0-0. Vale lembrar que o Figueirense está se reestruturando após a queda para a Série C do Campeonato Brasileiro. O Marcílio Dias perdeu para o Brusque 2-1, o Avaí 2-0 em cima do Juventus, o Criciúma 1 e o Hercílio Luz 1, Próspera 0, Joinville 1, Concórdia 0, Chapecoense 2, completaram a primeira rodada do campeonato. A segunda rodada, o início no dia 27 de fevereiro, teve a surpreendente vitória por 2-0 do Juventus sobre o Criciúma. O Criciúma, que é uma das forças do estado. Outro time estreante na primeira divisão do Catarinão, o Próspera, comandado pelo Paulo Baier, se é Baier é bom, bateu o Hercílio Luz na casa do adversário por 3-0. A segunda rodada ainda contou com o Figueirense 3, recuperando aquele 0-0 da primeira rodada, 3-0 no Concórdia e 1-0 do Brusque em cima do Metropolitano. Chapecoense e Avaí, Joinville e Marcílio Dias tiveram os seus jogos adiados por conta da pandemia. Já a terceira rodada, com início no dia 3 de março, o Juventus manteve o ritmo e em casa novamente bateu o Hercílio Luz por 2-0. O Concórdia surpreendeu o Brusque, também um forte candidato ao título do Catarinense, e venceu em casa por 2-1. O primeiro clássico da temporada, o Avaí venceu o Figueirense por 1-0 na ressacada. Também pode ser o único confronto do Avaí contra o Figueirense, né? O único confronto dessas duas equipes no ano de 2021, já que o Avaí permanece na Série B e o Figueirense caiu para a Série C. Os jogos Metropolitano e Joinville, Criciúma e Chapecoense também foram adiados. Esses jogos que foram adiados, eles vão ser realizados nesses 15 dias de suspensão do campeonato. Por quê? Porque algumas cidades estão paralisadas e outras não. Então os jogos eles vão ser realizados nas cidades que ainda estão funcionando, digamos assim. Isso foi decidido numa videoconferência na última sexta-feira entre a Federação Catarinense e representante dos clubes. É isso aí, galera. Esse foi um resumão do Campeonato Catarinense 2021. Olá, amigos do programa Hora do Esporte, Sérgio Biratã. Depois de uma breve ausência, retornamos nesse formato diferente do programa. Antes, gostaria de deixar um abraço para os nossos companheiros de bancada, a todos vocês, e registrar, infelizmente, esse número tenebroso de 265 mil óbitos pelo Covid-19 no país, 1.700 e poucas mortes diárias, o que representa 1,22 mortes a cada minuto que nós estamos aqui conversando. Isso, sem passar panos quentes, uma grande responsabilidade desse governo
que foi eleito, infelizmente. Isso nós precisamos deixar muito bem claro e registrado, porque não é só a morte pelo Covid, é todo um desmonte de um país, é todo o desmonte de uma nação. E isso nós precisamos refletir, e mais do que refletir, resistir. Mas vamos lá, falando um pouco sobre o que está acontecendo no futebol do Nordeste, em especial lá no meu estado, em Pernambuco. Lembrando que os campeonatos, o calendário dos campeonatos para essas competições estaduais e também para uma outra competição que está acontecendo lá na região, que é a Copa do Nordeste, são calendários muito curtos para que o futebol se adapte a esse calendário nacional que acontece a partir do mês de abril com os campeonatos nacional, né, nas diversas séries e também com a Copa do Brasil retornando. A respeito do campeonato pernambucano, o campeonato está na sua segunda rodada. E como todos os campeonatos que estão acontecendo no país, os campeonatos estaduais são sempre campeonatos muito sofridos, ainda mais em tempos de pandemia com estádios vazios. E lá não seria diferente. O campeonato pernambucano na sua segunda rodada, nós tivemos nesse final de semana 3 jogos, o Central empatando com o Santa Cruz 1-1, o Afogados empatando com o Retrô, também em 1-1. O Retrô é um time novo, um time que surgiu há pouco mais de 2 anos, um time dentro dessa filosofia de time empresa, muito bem estruturado e que vem fazendo bonito dentro da competição estadual. E tivemos o Sport perdendo para o Salgueiro por 2-1. A tabela do campeonato está com o Náutico na primeira colocação com 6 pontos, dividindo essa liderança com o Salgueiro. Em terceiro lugar a gente tem o Santa Cruz com 4 pontos, temos o Retrô com 4 pontos na quarta colocação e o Sport na quinta colocação com 3 pontos. Esse é o cenário do campeonato pernambucano, um campeonato que de um turno apenas, né? Os times jogam um contra o outro e os 2 primeiros colocados então decidem o campeão e o vice-campeão. Quanto à Copa do Nordeste, já é um campeonato diferente, ele tem duas chaves, né? São 20 times divididos em 2 chaves. Nós tivemos vários jogos durante esse final de semana, tivemos o Ceará ganhando por 3-1 do Vitória, tivemos o CRB vencendo o Sport por 2-0, tivemos o Bahia empatando com o Botafogo da Paraíba, tivemos o 13 ganhando do Altos do Piauí, o 13-1 Altos 0. O Altos é um time do Piauí que está estreando nessas competições regionais. O Sampaio Corrêa perdeu para o Fortaleza, né? Fortaleza 2, Sampaio Corrêa 0. Tivemos o 4 de julho ganhando do Salgueiro, 4 de julho outro time também do Piauí estreando na competição, estreando bem. E tivemos o Santa Cruz perdendo para o ABC de Natal por 1-0. No grupo A da competição nós temos o Ceará em primeiro lugar, o Bahia em segundo, o 13 de Campina Grande em terceiro e o 4 de julho do Piauí na quarta colocação. E no grupo B nós temos o Fortaleza em primeiro, o ABC de Natal na segunda colocação, o Vitória da Bahia em terceiro e o Altos do Piauí na quarta colocação. Então nós temos os times do Ceará dividindo a liderança dos 2 grupos e os times do Piauí na quarta colocação nos 2 grupos. Quero também falar um pouco da Premier League, o campeonato inglês que está acontecendo, e é um campeonato que eu gosto muito. E hoje nós tivemos a 5ª derrota do Liverpool, aquele time maravilhoso que apresentava um futebol fantástico, está numa outra onda, né? Na onda está por baixo, diria assim. O Jürgen Klopp não está conseguindo encaixar o time, várias ausências no plantel por lesões, e o time não consegue encaixar um futebol vistoso como estava acostumado a apresentar, e hoje o Liverpool perdeu em casa novamente para o time do Fulham por 1-0. A cabeça do Jürgen Klopp, que a gente imaginaria que no Brasil já teria caído há muito tempo, lá não é dessa forma. O técnico ele
ele é preservado porque a torcida entende que o time tem problemas de plantel. Então ele continua comandando o time e vamos ver o que é que o Liverpool pode apresentar, inclusive na disputa da vaga para a Liga dos Campeões desse ano que a gente está passando. E tivemos também o derby de Manchester, com o duelo entre o Manchester City e o Manchester United. O Manchester City liderando a competição, o Manchester United na segunda colocação. Tivemos a vitória então do Manchester United por 2-0, até de certa forma surpreendente, porque tirou a invencibilidade do City, que não perdia em casa há 38 jogos, e mesmo com essa derrota, o Manchester City segue na liderança tranquila da competição com 11 pontos de vantagem. É um campeonato que eu gosto muito de assistir pela sua organização, pelo seu dinamismo, pelo futebol que apresenta. E eu recomendo a vocês também que acompanhem. E hoje nós tivemos também, hoje não, ontem, né, já que a gente gravou isso no domingo e está indo ao ar na segunda-feira, mas ontem nós tivemos o Jogo das Estrelas, essa competição que o basquete norte-americano realiza todo ano, como se precisasse difundir e divulgar o basquete, né? Já que o basquete ele tem todo um elan de sucesso naquele país. Mas, enfim, anualmente acontece esse jogo. Aconteceu na cidade de Atlanta, no estado da Geórgia, e as equipes do Kevin Durant enfrentando a equipe do LeBron James. Mas, fora isso, é toda uma programação que prende, né, não no estádio, infelizmente, por causa da pandemia, mas prende o aficionado pelo basquete na televisão, com torneio de enterradas, torneio de cestas de 3 pontos e uma série de outras coisas interessantes a respeito da bola ao cesto. Então, gente, desejar a vocês uma excelente semana. Encerramos por aqui, reafirmando a necessidade da prevenção, a necessidade da gente reforçar e fortalecer o Sistema Único de Saúde e, mais do que nunca, a necessidade da gente tirar esse genocida do poder. Até lá e uma boa noite, uma ótima semana a todos. Comer bem combina com Richard Massa. Seja bem-vindo à Nova Garagem, a melhor e mais completa loja de artigos vintage de Curitiba. A Nova Garagem fica na Rua México, no Bacaxiri, número 808. Telefone 3501-3387 e o nosso website www.novagaragem.com.br. Vídeo em cima da hora, como é que isso vem atrapalhando essa preparação no começo do estadual? Cara, eu vou aproveitar essa tua deixa e vou fazer um apelo às autoridades do Brasil, sabe? E principalmente à CBF. É quase inacreditável que saiu uma tabela da Copa do Brasil hoje, com jogos dia 10, 17, 80 clubes que nós vamos levar jogadores com delegação de 30 pessoas para um lado, para o outro do país. O nosso país parou, gente. Não tem lugar nos hospitais. Eu estou perdendo amigos, treinadores. Não é hora mais, cara, é hora de segurar a vida, velho. Aqui no Mineiro, tudo bem, é mais perto, mas vai pegar uma delegação do Sul e levar para Manaus, como que vocês vão fazer isso, gente? Presidente Caboclo, pelo amor de Deus, Juninho Paulista, Tite, Kleber Xavier, as autoridades, nós estamos apavorados, pelo amor de Deus. Tá aí a palavra do Lisca, técnico do América Mineiro. E aí? Hoje o nosso ponto e contraponto, inclusive, conversa sobre esse assunto. Olá, meu querido amigo, pessoal da banca, Glauco Elian,
K, Sérgio, Rogério, William, sei lá, esse povo aí da Hora do Esporte Curitiba, pessoal que nos curte, que nos acompanha, que assiste o nosso programa das segundas-feiras. Osmar Silveira, vamos falar do ponto da semana. O ponto da semana não é feliz não, viu? Não é feliz. Infelizmente, nós não estamos vivendo tempos felizes, nós estamos vivendo tempos rombudos, tempos problemáticos, tempos... Tá? E por que a gente está vivendo esses tempos? Talvez eu explique agora, talvez no decorrer desse vídeo você consiga entender o porquê dessa problemática toda. Veja bem, nós tivemos duas declarações, dois treinadores do Brasil de ponta fizeram declarações completamente antagônicas nessa semana. Um no ponto, outro no contraponto. O Lisca, treinador do América Mineiro, um treinador emergente que cada vez chega mais perto dos treinadores de primeira linha do Brasil, ele, diante do sorteio da Copa do Brasil, ele bota uma situação, olha, a Copa do Brasil vai espalhar o vírus, tinha que parar o futebol não pode continuar do jeito que está, enquanto não debelarmos essa epidemia, ou pelo menos enquanto nós não chegarmos a um ponto onde ela esteja numa situação mais em conta, nós não podemos realmente continuar com o futebol, tem que parar o futebol. O Renato Gaúcho, técnico do Grêmio, um técnico que já é considerado um técnico de ponta, prefiro o Lisca, tá? Acho que o Lisca é mais competente. Enfim, o Renato Gaúcho diz que não, que o futebol é exatamente ao contrário, é um dos fatores que detém a propagação do vídeo, porque as pessoas ficam em casa assistindo ao futebol. Olha, tanto tem razão o Lisca como tem razão o Renato, mas tanto está errado o Lisca como está errado o Renato. Vamos ver, por que o Renato estaria errado? O futebol vai aglomerar. Não tem jeito mesmo. Não é só... Ninguém não. Muita gente vai ficar em casa sem sair de casa para assistir o jogo do seu time de futebol. Com certeza isso vai acontecer. Porém, ainda assim vai haver aglomeração. Vai haver aglomeração dentro do próprio campo. O jogador de futebol, foram 300 e tantas notificações de contaminação no Campeonato Brasileiro, que acabou agora, de 2020, foram 300 e tantas notificações de contágio. É possível que isso continue até e cresça mais, porque a tendência das novas cepas, cepa, não é cepa não, tá? Tem uns jornalistas aí que estão falando, porque a nova cepa que veio da Amazônia, cepa, fechadinho. Bom, português à parte, essa nova cepa do coronavírus é, inclusive, mais virulenta, ela é mais problemática e, detalhe, ela está atacando pessoas de menor idade. As pessoas de menor idade estão sofrendo mais do que os velhinhos de cabelo branco, de barbinha branca, certo? Houve uma inversão agora de quem o bichinho vai atacar. Ele está atacando os mais jovens, pelo jeito. E aí, no futebol tem aglomeração, sim. Tem o cara que sai de casa para assistir jogo no boteco com o amigo dele. Que futebol não adianta, é congraçamento, as pessoas querem ficar juntas. Tá? O sujeito que é coxa branca prefere assistir o jogo junto com o atleticano, para ficar espizinhando o outro cara ali do lado e para estar sendo espizinhado pelo rival ali também. A rivalidade é que dá essa graça e essa alegria no futebol. A rivalidade aglomera, né? Não separa a rivalidade do futebol. Junta, não separa. É por isso que o futebol é legal. Por isso que o esporte é legal, né? Tá vendo? Então,
vai aglomerar. O Renato peca nisso aí. Mas onde está errado o Lisca quando ele diz que tem que parar tudo? Porque talvez não tenha que parar tudo, porque talvez o Renato possa ter a razão dele. Realmente, boa parte da população vai ficar em casa assistindo o jogo do seu time. E sem contar o seguinte, a depressão que dá você ficar trancado dentro da tua casa, ela é amenizada com o futebol. Você acaba ficando em casa porque você não entra tanto naquela pira de preciso sair, porque não adianta, você é um ser social, como é que você vai ficar trancado dentro da tua casa o tempo todo? É muito complicado. Eu não sei qual é a opinião dos meus parceiros de banco, eu vou dar a minha opinião, tá? A minha opinião é que o futebol deveria continuar, não é a opinião radical do Lisca. Porém, ainda assim, a minha opinião é que o futebol deveria ser mais controlado pelas autoridades. Infelizmente, precisa de bom senso. Bom senso. A gente está tendo bom senso? O Brasil tem bom senso? O povo brasileiro tem bom senso? Bom senso depende... Quem não tem neurônio não vai ter bom senso, sabe? Porque o bom senso ele é uma coisa que necessariamente o sujeito tem que ter cabeça, tem que ter mínimo de inteligência. E infelizmente no Brasil hoje, me desculpem, os organismos os organismos vivos mais elaborados, aqueles que têm células mais complexas, mas a ameba está vencendo. No Brasil, a ameba está vencendo. A ignorância está tomando conta desse país de uma forma absurda. O rock perdeu. Quem está ganhando agora é o sertanejo. Não adianta dizer que não. Infelizmente, eu estou brincando. Nada contra o sertanejo, muito pelo contrário. Até gosto muito daquele sertanejão que a gente tocava na rádio Bairro Alto Online. Lembra do Chapéu de Palha, Rogério? Uma pena que a gente não possa mais fazer, né? Mas era maravilhoso aquilo. Nós estamos perdendo essa inteligência do sertanejo e estamos ganhando a ignorância do sertabrega lá, sei lá, como é que eles chamam aquelas músicas que só fala de corno e cerveja e pegar a mulher na zona. Então, nós estamos perdendo. O Brasil está perdendo. Tá? A gente está caindo na ignorância. Mimimi, vai comprar na casa da tua mãe. Isso é o que está acontecendo com o nosso Brasil. O futebol faz parte disso. O que vocês acham? Continua o futebol? Para o futebol? Quem tem mais razão? O Lisca? O Renato Gaúcho? Tem um meio termo disso aí? Fala. Porque isso aqui, ó, é importante demais. Beijo. Bem, vamos ao contraponto do ponto do seu Osmar Silveira. Eu acho que o campeonato de futebol não é que ele não deveria ter começado, porque não fica na esfera do campeonato, não é do futebol brasileiro, fica na esfera política, digamos assim. E talvez se as pessoas tivessem levado a sério o início da pandemia, onde alguns estados pararam suas atividades e outros não, e de repente todos os estados brasileiros tivessem parado as suas atividades, talvez, isso também não é certeza, mas talvez hoje teríamos menos problemas do que estamos tendo agora. Talvez tivesse tudo um pouco mais controlado. A declaração do Lisca, inclusive eu mesmo compartilhei em várias redes, eu achei muito forte e concordo com ele.
você vai pegar uma delegação com 30 pessoas, não é um time de futebol, é toda uma delegação, e vai levar do sul para o norte do país. Quantas pessoas podem contrair o vírus, ou talvez pessoas que estejam com o vírus podem repassar a outras pessoas? De certa forma, o Lisca não está errado. Como o Renato Gaúcho também não está errado em dizer que o futebol prende as pessoas em casa. Não que prenda as pessoas em casa, talvez nem isso, mas o fato do isolamento causa problemas psicológicos graves, está causando problemas psicológicos graves em várias pessoas, inclusive em crianças. Então, o que o Renato falou tem uma certa lógica. Eu acredito que os campeonatos estaduais, a Copa do Brasil que está para iniciar, o Campeonato Brasileiro está para iniciar, deveria sim dar uma pausa, esperar um pouco, dar uma acalmada, porque a situação hoje não é uma situação fácil. As cidades elas estão entrando em colapso na saúde. Florianópolis, Joinville, Tubarão, Criciúma são as cidades, Chapecó são as cidades no estado de Santa Catarina que estão em colapso na sua saúde. Um hospital em Florianópolis, o Hospital Florianópolis, se eu não me engano, ele está trabalhando na sua capacidade 128% acima da sua capacidade. Então, assim, a situação é grave. Nós temos que ter consciência do que podemos ou não fazer. Se você mora numa cidade onde tem o lockdown, como o final de semana que passou e o retrasado, nós aqui tivemos que ficar em casa das 11 da noite de sexta até 6 horas da manhã de segunda. Fique em casa, obedeça as regras, não vá para a festa clandestina, não se aglomere em praia, em praça. A situação que nós vivemos é uma situação complicada. Eu mesmo tive a suspeita de Covid, fiz o teste, deu negativo, vou fazer um teste amanhã para um contrateste, porque eu ainda tenho os sintomas e eu posso ter pegado na rua, posso ter pegado no meu trabalho, né? Então, assim, tá perigoso. Quanto ao futebol, eu acho que sim, eu sou até agora contra a opinião do Osmar. Eu acho que deve parar, não só o futebol, mas toda e qualquer prática esportiva, não vou dizer assim, todo mundo tem que parar, porque, lógico, pessoas dependem muito do trabalho, não é todo mundo que consegue se manter muito tempo sem trabalhar. Mas quem puder, pare, quem puder, fique em casa. E o futebol, sim, eu acho que precisa parar. Bom dia, meus amigos da Hora do Esporte. Hoje estou aqui na rua caminhando e aproveito para fazer a gravação do meu contraponto relacionado ao ponto do nosso amigo Osmar Silveira. Eu vejo mais ou menos assim como o Lisca essa questão do futebol, que eu acredito que os estaduais requerem um pouco menos de empenho de deslocamento, de grandes deslocamentos, né, para a realização da continuação do futebol. Então o que eu percebo é que quando os campeonatos são interestaduais, eles requerem uma estrutura maior de deslocamento, de aeroporto, enfim, aquela coisa toda de uso de infraestrutura, que obviamente vai provocar mais aglomerações, né? Mas a gente tem que ser realista. A nossa diversão, infelizmente, requer bastante infraestrutura, e a nossa realização de assistir o futebol condena a vida às vezes, né? Condenam atletas. E essa doença maldita já não está mais atingindo só pessoas com comorbidades, etc, né? A gente tem
visto que a nova cepa não tem perdoado nem crianças. Então eu acho que a suspensão total do futebol, ela é de certa forma necessária. Não é benéfica, mas é necessária. E nós que ficamos em casa nos divertindo, podemos nos divertir assistindo a Hora do Esporte ou programas congêneres. Não necessariamente precisamos do jogo nesse momento. E aí, ó, tô cansado. Esse é o meu esporte todo dia. Caminhar. Grande abraço, fica aí meu contraponto. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos os nossos telespectadores. Olha eu aqui de novo, pessoal. Dessa vez vamos falar de Fórmula 1. A temporada 2021 nem começou, mas é inevitável que a Mercedes já seja alvo de especulações sobre a sua dupla de pilotos para o ano que vem. Isso porque a vencedora dos últimos 7 títulos do Mundial de Construtores é franca favorita ao campeonato, que começa no dia 28 no Bahrein. Só assinou o contrato de 1 ano com Lewis Hamilton e Valtteri Bottas. Para o Bottas, isso não é novidade. Ele tem firmado esse tipo de acordo curto desde que chegou à equipe em 2017. E também não é indicativo nenhum de que esse pode ser ou não ser o seu último contrato. O Valtteri Bottas, inclusive, está acostumado a dirigir sob pressão, que já não é o caso do Hamilton, né? Apesar do contrato de 1 ano ter sido um acordo entre ele e a equipe, a gente sabe que o Hamilton não é muito bom sob pressão. Então, se por acaso acontecer alguma coisa no decorrer do campeonato, vamos ver como o britânico vai reagir, né? O fato é que para 2022 as chances de George Russell assumir um dos assentos da escuderia é muito grande, pois não é segredo para ninguém que o Russell é um xodó do Toto Wolff, o chefe da equipe Mercedes. Essa semana também tivemos lançamento dos carros, da maioria dos carros, né? Entre terça e sexta-feira, mostrando em boa parte novas cores no grid para 2021. Além da tradicional exibição das pinturas, Mercedes, Aston Martin, Alpine e Haas e Williams revelaram alguns fatos marcantes que podem ou não interferir no desempenho na pista. Vamos citar alguns deles, né? Além do layout dos carros, uma das informações importantes que a grande maioria das equipes revelou são os locais onde empregaram as 2 fichas de desenvolvimento que têm direito para este ano. A exceção da semana foi justamente a equipe heptacampeã do Mundial de Construtores, que não revelou suas mudanças. A equipe disse que as mudanças ficaram claras com o tempo. Então, durante o campeonato, você vai vendo onde a Mercedes mudou o seu carro. A Aston Martin queria usar seu tradicional verde britânico no carro de 2021, isso não era também novidade para ninguém, e decidir qual tom escolhido para 2021 acabou sendo definido na reta final da apresentação do carro. Porém, a equipe não deve ter apenas um rostinho bonito no grid do largado.
as mudanças no carro, houveram mudanças no carro oriundo da Racing Point, e também conta com o Sebastian Vettel como a grande novidade, né? A experiência do tetracampeão mundial. A Williams revelou a identidade do seu FW43B e chega no primeiro ano na gestão da Dorrington Capital, em meio a mudanças na direção, mas mantendo George Russell e Nicholas Latifi como seus pilotos. A equipe britânica investiu pesado no primeiro lançamento da sua nova era e buscava trazer uma tecnologia que ainda não havia sido usada nos eventos da categoria, a realidade aumentada, onde os fãs poderiam usar, através de um aplicativo de celular, e ver detalhes do carro através desse aplicativo. Mas um ataque hacker fez com que a equipe mudasse os planos e fizesse um lançamento igual às outras equipes da categoria. Já a Alpine Renault começa a temporada sem o seu chefe de equipe, o Cyril Abiteboul. Acredito que seja assim o nome do rapaz. Ele deixou a equipe francesa. Como parte da organização chefiada pelo CEO Laurent Rossi, não haverá substituição direta para o dirigente. Em vez disso, as responsabilidades do antigo chefe da equipe serão divididas entre o diretor executivo Marcin Budkowski e o novo diretor de corridas David Brivio. A Haas está com um problema com a Agência Mundial Antidoping. A agência está examinando as cores do novo carro da Haas, em meio a questões sobre o não cumprimento da proibição do Tribunal Arbitral do Esporte contra a Rússia. O modelo VF21 apresenta as cores vermelho, branco e azul da bandeira russa, para remeter ao novo patrocinador master, o Uralkali, empresa do pai do piloto Nikita Mazepin. No entanto, a nova identidade da equipe levantou preocupações sobre o cumprimento da decisão do Tribunal Arbitral do Esporte, o CAS, que anunciou em dezembro do ano passado que os atletas russos seriam proibidos de competir em eventos de campeonatos mundiais pelos próximos 2 anos. Isso por conta da Olimpíada de Inverno, onde foram pegos no antidoping vários atletas russos. A Haas afirmou que a sua pintura não foi projetada para contornar a decisão do CAS, mas de qualquer maneira a Agência Mundial Antidoping revelou que está investigando o assunto. É isso aí, galera. Essas foram as notícias da Fórmula 1 dessa semana. Semana que vem a gente dá mais uma passada nesse mundo e esperando que o campeonato comece logo no final do mês, no dia 28 de março, em Bahrein. Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite a vocês que estão acompanhando a Hora do Esporte. Prazer estar participando mais uma vez desse programa tão sensacional. A bancada também, minhas saudações a todos. E nós tivemos um fim de semana daqueles para quem gosta de MMA. Foram 3 cinturões em disputa na Apex Arena em Las Vegas, nos Estados Unidos. O UFC botando 3 cinturões na disputa na mesma noite. E nós tivemos título brasileiro, nós tivemos outros brasileiros lutando, nós vamos falar sobre tudo isso. Lembrando, você que está acompanhando a nossa programação pelo Facebook, pelas redes sociais, curte, compartilha, dá uma força aí pra gente, beleza? Vamos falar de luta, 3 cinturões em disputa. Antes de a gente falar dos cinturões em disputa, vamos falar do card preliminar. Teve luta de brazucas, a Amanda Lemos e a Livinha Souza se enfrentaram. A Amanda venceu a Livinha no primeiro round aos 3 minutos e 39 segundos. A segunda luta com o brasileiro não foi tão boa. Nessa não tinha como ser ruim, porque foram as 2 brasileiras, né? Mas o Kai Kara France venceu o Rogério Bontorin por nocaute técnico aos 4 minutos
e 55 segundos do very first round. Dominick Cruz, sim, o Dominick Cruz, aquele Dominick Cruz famosíssimo, grande lutador, grande história no MMA, participando de card preliminar, quem diria, né? Ele venceu o Casey Kennedy por decisão dividida e polêmica. Tem gente contestando a decisão. Mas vamos ao que interessa, porque a gente, no card principal, teve também brasileiro lutando, foi o Thiago Marreta, que por decisão unânime perdeu pro Alexander Rakik, por decisão unânime, a terceira derrota consecutiva do Thiago Marreta. A situação dele tá bem complicada dentro do UFC, ele que já foi postulante a título. A gente vê uma queda brusca aí na carreira, principalmente nas últimas lutas do Thiago Marreta, e perigoso ainda mais numa época de cortes, né? O UFC tá cortando vários lutadores, tá priorizando jovens talentos promissores. O Thiago Marreta não é exatamente jovem, também, pelo visto, não é mais tão promissor assim na categoria, e vai precisar se reinventar o Thiago Marreta aí depois de amagar a terceira derrota consecutiva. Essa foi a primeira luta do card principal. Ainda no card principal teve Islam Makhachev, eu não sei, confesso que eu não sei pronunciar esse nome. Ele venceu o Drew Dober por finalização. Aí a gente já partiu para a primeira disputa de cinturão. Aljamain Sterling versus Peter Yan, desafiando o Peter Yan pelo título dos pesos galos. Aos 4 minutos e meio, mais ou menos, ali do quarto round, o Aljamain Sterling estava tomando uma sova. Ele tinha começado bem a luta, mas depois o Peter Yan acabou se impondo como campeão dentro do octógono. Mas aconteceu uma situação bem chata. O Aljamain Sterling, em uma das várias quedas que ele sofreu, ele estava de 3 apoios, ou seja, estava com os 2 pés e um joelho tocando o chão. Quando o lutador está numa situação de 3 apoios, quando ele está em 2 apoios apenas, ele pode ser golpeado com chute, com joelhada. Com 3 apoios já não pode. O Peter Yan pediu pro corner se podia golpear, e o corner deu ok, falou, manda ver. Nisso o Peter Yan deu uma joelhada que quase apagou o Sterling. Resultado, desclassificação. É a primeira vez na história que um cinturão no UFC é decidido por desclassificação. O Peter Yan perdeu o cinturão pro Aljamain Sterling no quarto round, e o Peter Yan ia manter com certeza o cinturão dos galos, perdeu. E uma cena curiosa, o Aljamain Sterling chorando copiosamente depois da luta, não pelo golpe, mas por como as coisas se desenrolaram. Ele recebeu o cinturão, tirou o cinturão, jogou no chão, se ajoelhou no octógono chorando, soluçando. Depois ele foi para entrevista coletiva, né? Para entrevista pós-luta com o Joe Rogan, e o Joe Rogan explicou toda a situação, disse que realmente foi um golpe legal, e daí o Aljamain Sterling falou que, independente disso, luta se resolve lutando, e a próxima luta dele é com o Peter Yan. Ele mesmo já disse isso, que ele quer dar essa revanche pro Peter Yan para que seja decidido na mão, não na arbitragem, vamos assim dizer. Avançando para a próxima luta, penúltima luta da noite com o main event, Amanda Leoa Nunes contra Megan Anderson. E a Megan Anderson 10 centímetros mais alta, uma lutadora com bom strike, mas não tão boa em finalização. Havia perdido a luta recentemente para uma lutadora que a Amanda venceu, e todo mundo falando, não, mas é que ela é alta, vai se impor na distância e não sei o que, e pode ser parada dura para Amanda Nunes. Gente, a Amanda Nunes bateu com tranquilidade na Cris Cyborg, e quem entende de luta sabe o que eu tô falando, é muito difícil fazer isso contra a Cris Cyborg, e a Amanda fez, e não deu outra, né? A primeira que entrou certeira da Amanda Nunes já quase apagou a Megan Anderson. Olhem no replay depois do lance, ela fica com o olho arregalado, ela tá totalmente desnorteada, e a Amanda Nunes depois da luta ainda fala, eu tava ouvindo o corner dela e ela não, então eu fui pra cima. Qual foi a tática? Como era uma lutadora grande, a Amanda Nunes deu as primeiras com mais força já para abalar. Conseguiu abalar, derrubou, levou pro chão numa tranquilidade. A Megan Anderson parecendo uma amadora perto da Amanda Nunes. Finalização linda, perfeita, aos 2 minutos do primeiro round. A Amanda Nunes mantém o cinturão dos pesos pena que ela estava disputando, e ela também é campeã do peso galo. Depois da luta ela disse que nessa categoria já não tem mais ninguém para bater nela nesse momento, né? Tem que esperar surgir alguém, ela vai perder peso, vai secar e vai pôr o cinturão do galo em disputa. E a Amanda Nunes disse que, apesar dela ter varrido as duas categorias já praticamente, ela ainda está com muita fome, ela está ainda com mais vontade de vencer.
não para bater recorde dos outros, mas para bater o seu próprio. E a minha singela opinião aqui, a Amanda Nunes é uma das maiores lutadoras de todos os tempos, entre homens e mulheres, inclusive. Amanda Nunes, a gente fala, não, o Pelé da luta, não sei o que. A Amanda Nunes é a nossa Marta da luta, ela é absurdamente competente. E para você que fala, mas é que ela não tem carisma. Meu amigo, você quer drama? Vai assistir WWE. Amanda Nunes segue o do your job. Ela sobe lá, ela faz o trabalho dela o mais rápido possível e vai embora sempre com o cinturão. Amanda Nunes vencendo mais uma vez e mantendo mais um cinturão aqui pra gente. Orgulho danado dessa baianinha. Depois dela, ainda tinha mais uma decisão valendo 2 cinturões, vamos assim dizer, né? O Israel Adesanya dos pesos médios, campeoníssimo dos pesos médios. A gente falou disso aqui na Hora do Esporte, quando ele sarrou literalmente o Paulo Borrachinha. Ele subiu de categoria, foi para os meio pesados, desafiou o Jan Blachowicz. E aí, meu camarada, ele ia, claro, estava em busca de ter 2 cinturões simultâneos. Isso não é um feito para muitos. E todo mundo falou, vai ser a luta mais difícil, vai ser o maior desafio para o Jan Blachowicz. Todo mundo dando como quase certa a vitória do Israel Adesanya, mas aí você tem que respeitar. Ninguém chega campeão de uma categoria à toa, ninguém cai de paraquedas, ninguém ganha título de presente. O Blachowicz se impôs, sofreu. Primeiro round, ok, sofreu, né? O Adesanya muito veloz, muito tranquilo do que estava fazendo, naquele jeito do Israel Adesanya de lutar, mas o Jan Blachowicz também se manteve calmo e se manteve intenso acima de tudo, apesar de muito mais pesado, apesar de mais idade, 38 anos, já quase 39 anos, ele soube se manter intenso durante 4 rounds. 2 rounds dos 4 que ele ganhou, o primeiro ele perdeu, os outros 4 ele ganhou tranquilamente, e 2 deles na trocação contra o Israel Adesanya, que é impecável praticamente, né? Tem um QI de luta gigantesco na trocação. Mas aí quando ele sentiu que ele estava cansado, ele foi o jogador de xadrez, levou o Israel Adesanya com tranquilidade pro chão. O Israel Adesanya não é bom de chão. E aí ele se impunha, peso em cima, e o Israel Adesanya não conseguia sair, ele aproveitava para descansar. Quem já lutou jiu-jitsu sabe, é muito cansativo você estar numa posição por baixo ali, principalmente já no 4º, 5º round, no caso ali do UFC, né, valendo o cinturão. Final das contas, faltava 10 segundos, o Jan Blachowicz já estava com a luta no bolso, ainda saiu daquele 100 quilos, vamos assim dizer. Eu não sei se era exatamente os 100 quilos, não era, mas ele subiu, montou no ground and pound e começou a socar o Israel Adesanya. E vou falar, se tem mais 5 segundinhos ali, não ia ser por decisão não, ia ser por nocaute, porque o Israel já não conseguia mais nada. Título dos meio pesados mantido para Jan Blachowicz, que já disse logo depois da luta, o Glover Teixeira era o reserva dessa luta. Se o Israel não pudesse, ou se o Jan não pudesse, era o Glover que subia no ringue. E ele falou que ele gosta muito do Glover Teixeira, respeita, admira o Glover Teixeira e acha que é o Glover que merece ser o próximo desafiante. Então nós, na próxima luta do Jan Blachowicz, vamos ter brasileiro podendo segurar para si o cinturão dos meio pesados. Provocações antes e depois da luta entre Israel Adesanya e Borrachinha. Quem também tirou uma pilha pra cima do Israel Adesanya foi o John Jones, porque ali rola uma rivalidadezinha. Minha opiniãozinha singela, Israel Adesanya é peso médio natural. Ele não conseguiu chegar nos 93 quilos do meio pesado, mesmo fazendo todo um esforço. Ele foi se pesar comendo pizza, tirando onda, né? Aí a onda, no final das contas, levou ele embora, né? A maré levou ele embora. Ele ficou com 90 quilos, não é a dele. Quem tá acompanhando o John Jones nesse avanço pros pesados, tá vendo o quanto ele tá grande, o quanto ele tá forte. Não dá. Desculpa, Israel Adesanya, você é um dos maiores da história. Com certeza vai ser. Com certeza. A hora que você se aposentar, todo mundo vai dizer, o Israel Adesanya tá entre os maiores lutadores da história. Mas com o John Jones, você vai tomar atraso. Se eu fosse você, voltava lá pros médios, fazia sua dinastia ali e ficava tranquilo. Não desafie o John Jones, porque você vai tomar atraso. Gente, esse é o pitaquinho de UFC que nós tivemos aí nessa semana. Vão atrás dos vídeos, no site do Combate tem bastante coisa. Ah, só pra pontuar, eu falei que o Israel Adesanya estava atrás de 2 cinturões ao mesmo tempo, e a Amanda Nunes detém 2 cinturões simultâneos, né?
Só para pontuar para vocês quem na história já conseguiu isso. O Cerrudo conseguiu, peso galo e peso mosca. Randy Couture, meio pesado e pesado. O BJ Penn com os leves e meio médios. BJ Penn, que eu sou fã demais e também tirou onda com a vitória do Jan Blachowicz para cima do Israel Adesanya. Jorge St-Pierre, o mítico Jorge St-Pierre, meio médios e médios. Conor McGregor, falastrão com peso penas e pesos leves. Daniel Cormier, que hoje é comentarista do UFC nos meio pesados e nos pesados. E a nossa Amanda Leoa Nunes, a única mulher do mundo a ter 2 cinturões simultâneos UFC, galos e penas. E aqui entre nós ela vai continuar tendo durante muito tempo. É isso aí, galera. Valeu, obrigado aí pela parceria de sempre, obrigado pela audiência. Lembra, se você está acompanhando pelas redes sociais ou se você está acompanhando por qualquer outra plataforma, indique para alguém que você gosta e que também gosta de esporte. Se você está no Facebook nos acompanhando, dá aquela curtida e aquela compartilhada aqui, ajuda bastante, beleza? Valeu, galera. Até a próxima. Até semana que vem. Meu querido ouvinte e telespectador, muito obrigado pela sua audiência. O Hora do Esporte está sempre disponível aqui para informá-lo a respeito das informações esportivas das nossas semanas. E conforme a gente vai recebendo as notícias, a gente vai compilando e colocando aqui no nosso programa. Quero agradecer vocês, desejar uma semana de reflexão e tranquilidade e que a família de vocês todos, né, esteja protegido deste maldito vírus chamado coronavírus. Desejo a todos uma boa semana. Fiquem agora com o Indicação com meu amigo Edinho Man e aproveitem, sempre uma dica cultural muito legal para vocês aí. Abraço, boa semana! Salve, salve galera do programa A Hora do Esporte, tudo bem com vocês? Aqui o Edinho Man do grupo Arte e Cultura de Curitiba no Facebook e mais o quadro Indicação do nosso genial Rogério Fanzini. E a música que vou estar indicando para vocês hoje é a música Poema Como Eu Quero, do artista José Oliva. A música Poema Como Eu Quero foi composta por José Oliva e Antônio Tadeu Wojciechowski. A música Poema Como Eu Quero fala sobre a poesia que se acha na vida, o que ela oferece e como ela é bonita. E cabe a nós percebermos como é bonita a poesia que a vida nos traz. Durante a música Poema Como Eu Quero, o Antônio Tadeu Wojciechowski cita um poema seu, Sou Feito em Curitiba, onde ele cita vários ícones de Curitiba e fala sobre Curitiba em si. É uma música muito rica, uma letra muito bacana, vale muito a pena conhecer. Aqui embaixo vai ter um link para a música Poema Como Eu Quero e outros links para outras músicas do José Oliva. A música Poema Como Eu Quero está na caixinha da Atitude. Abra para reconhecer, leia para ouvir e se conectar de José Oliva. E dentro dessa caixinha tem a obra Pessoas São Músicas, do José Oliva. Aqui dentro tem a música Poema Como Eu Quero e outras geniais canções do José Oliva. Vale muito a pena conhecer toda a obra dele, é uma obra muito rica. A música Poema Como Eu Quero é de José Oliva e Antônio Tadeu Wojciechowski. O arranjo de guitarra por Henrique Mal, o intérprete Rodrigo Barros Del Rey, leitura poética Antônio Tadeu Wojciechowski, bateria Endrigo Bétega, contrabaixo Maná Mariano, teclados André Colini e trompete Rogério Leitum. É uma música muito bacana, vale a pena conhecer, pessoal. E conheçam também as caixinhas de Atitude de José Oliva. Vale muito a pena, uma caixinha melhor que a outra, é uma temática muito bacana das caixinhas, né? Trazem mensagens muito enriquecedoras para nós. Hoje temos de plano de fundo do nosso quadro, 2 obras do nosso genial Luiz Retamoso, 2 obras belíssimas, por sinais. É isso aí, galera, espero que vocês tenham gostado e quem puder, se inscreve no nosso canal do YouTube e dá uma curtida nos nossos vídeos. Isso daí, um forte abraço, até a próxima semana no programa Hora do Esporte, Let's Rock!
Conheça a Ótica Lumina online. Acesse o nosso website www.oticalumina.com. Saiba que a Ótica Lumina oferece um atendimento especializado e personalizado para você via WhatsApp, Facebook e chat do nosso site, podendo ser feito por texto ou também via videochamada. Tudo isso para oferecer para você o melhor serviço possível. Visite Ótica Lumina online.